Nasce uma mãe, nasce a culpa. É sobre isso que a gente vai conversar. Com a gente hoje está a nossa querida colega Manuela Baima, psicóloga. Empresária. Aqui. E mãe meu de Deus. duas. Sim. Ai, meninas, que sonho estar aqui com vocês. Da gente já ter tido outros projetos, outros contatos. E eu admirar profundamente o trabalho de vocês. Eu tô muito honrada. A gente que tá feliz de poder estar aqui e trazer você aqui com a gente. E eu queria demonstrar minha gratidão pra vocês, né? Por tudo que a gente já viveu e vai Ai, meu viver. Deus. E eu queria dar um presente. Deixa eu ver, pra deixa eu ver, deixa eu ver. Eu amo ganhar presente. Eu ganhei! Eu ganhei uma sacola do uma pras duas, Transforma, que lindo! vocês vão entender. Ah, qual que a gente abre primeiro, Manu? Pode ser o da blusa. Ou a bolsa. Não, a bolsa, pra quem está só ouvindo o áudio, se bem que nosso Spotify também tem vídeo, né? Tem um vídeo. É. Dá uma olhada que é a mochila. Ui! Cada uma ganhou uma. Ai, Espero tem que que abrir, né? Eu vou gostem usar. das frases. A gente podia ter colocado no nosso episódio, ó. Oh, Ó, vamos ver. que eu achei tudo a ver com vocês, Eu meninas. amei. Infância, afeto, ciência e transformação. Infância, ciência, Né? afeto e transformação. Amei, gente. Olha isso. Obrigada. Amei também. Manu, E abram muito esse obrigada. também. Deixa eu ver, tô curiosa. Vamos abrir. Eu Nath, vamos. Vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, eu adorei a Veja. embalagem. Foi com muito carinho. Vai, amiga. Faz Ai, igual amiga, com a vamos criança. rasgar, É, vamos rasgar. Foi exato, rasgando. exato. Eu achei tão linda essa seda. Não acredito. Pera, para. Não. Obrigada. Eu te Manu! agradeço, menina. Gente, a minha linguagem do amor é presente. Ai, que bom. Ai, por quê? Porque Nossa. fala que a pessoa lembrou da gente, pensou Ah, na gente. lembrei, mandei fazer, demorou um tempo pra ficar pronto. Olha, Manuela. Ai, que lindo. Emocionou agora. A gente mandou fazer também, mas ainda não ficou pronto. Você vai receber por correio. Todos os participantes recebem, mas eu não vou falar o que é. Quem já Segredo participou sabe. capciosa. Lindo demais. Eu quero na minha casa. Ops. Não, mas a ideia é andar com vocês porque vocês não gravam podcast em vários Sim, locais. sim. Então você já tem uma decoração própria. Amei. Ou às vezes quando for gravar no consultório juntas, ou uma ou outra. Vocês se veem Total. muito, né? É uma artista lá de Fortaleza? É, sim. Ana Camila. Lindo. Nossa, eu amei. Bom, Amei. então viajar o nosso com a gente. episódio é com a Manuela Baima, mãe de duas, empresária. A mãe de dois já tá organizando a mesa. A mãe de duas com a sacola do Transforma. Manuela vai falar sobre isso. Eu acho que vai ter que falar num outro episódio. Sobre o Transforma, sobre empreender dentro da psicologia. E ser mãe no meio disso tudo, né? Ela acabou de surpreender a gente e nossa plaquinha vai ficar aí. Lindo demais. Perfeito. Manuela, muito obrigada. Manu. Manu. Nath tá É verdade, Manu. Pessoal, Manu, vamos lá. Nasce uma mãe, nasce uma a culpa. É isso mesmo? É, no começo é. Eu acho que se você não passar por processos de autocuidado, de terapia e de libertação, você vive uma eterna culpa. E você deixa de viver várias coisas. Até porque quando nasce um bebê, começa a questão do pitaco, começa a gente que lê muito sobre infância. É. Então a gente até tem uma atenção extra, né? Nossa. Do carinho que tem que fazer assim, que tem que talvez amamentar. Muitos livros me ajudaram a entender que não, que eu não amamentei por muito tempo, amamentei por pouquíssimo tempo. Aham. E principalmente uma mãe que tem filhas, uma delas, né, a minha, foi exatamente na pandemia. Nossa. Eu engravidei em janeiro e a pandemia começou em março. Então, eu fui até setembro, buchudinha. E aí você tem uma série de culpa. Cuidado, se pega uma doença, é a minha culpa. E já começa daí, né? E aí, depois que nasce, iniciam outros processos. Processo de amamentação, processo de cuidado, a forma que você cuida. Se não é você, se você pode contar com uma rede de apoio. E aí, de repente, você se sente culpada por ter uma rede de apoio e porque não é você que tá toda hora. Então, tudo gera culpa. Nossa, mas assim, se tudo gera uma culpa, então realmente parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa mesmo, né? Porque se amamentou, talvez não amamentou o suficiente. Se não amamentou, é porque não amamentou. Se tem a rede de apoio e deixa na rede de apoio, é porque tá usando a rede de apoio. Se não tem rede de apoio, é porque tem culpa, porque não deve ter criado uma rede de apoio antes dessa... E São tudo processos vai... psicológicos muito complexos. E falando
em ser mãe e ser psicóloga. Conhecer muito sobre o desenvolvimento infantil, sobre os transtornos, né? Sobre a importância aí dessa relação do pai e da mãe. O que ajuda e o que atrapalha? Porque às vezes eu acho que conhecer muito pode, em alguma forma, também atrapalhar e gerar mais culpa. Pode, eu queria contar uma história pra vocês. Conta. Quando a Júlia tinha, ou a Bia, quando a Beatrice tinha 4 meses, eu entrei numa certeza absoluta que ela tinha autismo. Certeza absoluta pelo que a gente lia, pela questão do olhar e a manutenção do olhar e a resposta à voz. E aquilo ali me dominou de um jeito. Eu tive até uma conversa com a Michelle na época. E aí eu fiquei, não, eu tenho certeza, minha área não é TEA, mas eu tinha certeza absoluta de tudo que eu tinha estudado. O diagnóstico da Bia estava certo pra mim. Daí eu até fui conversar com o Julião. Eu disse, olha, eu quero sair pra jantar contigo hoje, porque eu quero conversar contigo coisa que eu acho importante. Daí eu falei pra ele, e olha, eu tenho certeza que a Bia, ela não olha muito no meu olho, ela tá sempre olhando pro ambiente. Isso são sinais precoces, mas não tem problema, não é minha área, mas eu vou estudar e eu vou dar a melhor ciência pra ela. E o Juliano, meu marido, tu tá completamente maluca. A Bia, e é pior que a Bia, ela é canceriana, é o filho da Ari, ela é super afetiva e sociável. Mas eu tava num processo de adoecimento ali, de puerpério, de muita coisa na cabeça, muita teoria na cabeça, então você vai... São as cegueiras que às vezes a gente tem no consultório. Às vezes a gente precisa de um tempo pra organizar o caso clínico. Filha. E era minha primeira filha. Então, foi passando um tempo, aí eu conversei com a Michelle, ela, Manu, vamos fazer algumas estimulações, e aí eu fazia uma voz e a Bia olhava pra mim, ela olhou um pouco mais hoje. Eu acho que talvez não seja. Mas isso foi passar com um ano da Bia. Nossa, e que você ficou nesse angústia, terapia toda dessa ansiedade, desse medo ali. Fiquei com um processo de estimulação. Eu não, me e quanto atento a mais tudo ansiosa isso. a gente tá, mais alerta a gente tá com esse viés cognitivo E parece pra que tudo perceber confirma. aquilo. E parece que tudo confirma. Aí você tá muito atenta aos sinais de autismo, né? Você não tá olhando muito para as outras coisas. Muito atenta. E aí eu passei por essa travessia. Eu considero assim que o primeiro ano materno você passa por travessias muito profundas. Primeiro tem uma questão hormonal, é nítido que você tem uma tristeza. Eu nunca tive depressão, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito ativa. Sim. Então era muito nítido que dava uma hora, dava uma tristeza, um niilismo, uma ausência de sentido, e você olha e só chora. É muito hormonal. Então, você passa por processos de se entender, né? De se entender como é que vai ser essa organização desses horários, da vida, de dar conta dessa criança. Sim. E eu sempre fui muito da rotina. Então, pra mim, era assim, vai ser um turno em casa, outro turno trabalhando. E aí, assim, eu fiz a coisa da culpa, né? Sim. Então, voltei a trabalhar muito cedo. A gente sabe, nós somos todas psicólogas. E eu sempre tive a clínica muito forte. Então, como é que eu ia passar 6 meses de licença maternidade? Impossível. Eu já sabia que eu ia passar 2 meses. Entendi. E o pior que a gente programa, mas a gente não sabe a demanda da criança, né? Eu digo que a gente trabalha no consultório com mães e famílias que tiveram várias demandas. Uma criança que tem dificuldade no sono, que tem uma dificuldade na alimentação, APLV. Muda a rotina da casa, muda a rotina. E nem sempre, às vezes você tem uma rede de apoio e você perde essa rede de apoio. Você já não pode contar. Como é que eu vou trabalhar? Então, na minha cabeça era, não, com 2 meses eu volto. Na sua cabeça tava tudo programadinho. Eu sou muito programada. E aí... Mas também hoje eu trabalho muita flexibilidade. Não deu. E eu acho que partiu muito de retirar um pouco dessa culpa, a flexibilidade. Isso que eu ia perguntar. Porque assim, quando a gente se culpa muito, a tendência é a gente de alguma forma, compensar, não sei, né? Tipo, eu fiquei muito tempo fora de casa, então eu vou fazer tal coisa. Mas quando você começa a se libertar um pouco da culpa e de perceber que você não é uma mãe ruim por você estar usando tua rede de apoio. E aí que entra a teoria a nosso favor. Porque vai todo mundo te dizer o que fazer. Vai todo mundo te dizer que deveria ser assim em tal idade. Só que quando você tem um respaldo teórico e prático, porque a gente trabalha com criança há 10 anos, então eu vejo criança há 10 anos. Meu marido não tem essa referência. Ele diz, as meninas são muito danadas. Eu falo, as meninas são tranquilíssimas. Você precisa ter um referencial melhor, assim, mais aprofundado. Então, por isso me libertou muito. Assim, as meninas estão bem. Não tem problema. É importante esse desligamento. Não, eu vou trabalhar porque eu sei que eu sou muito feliz trabalhando. Sim. Então, eu sendo feliz, elas vão estar felizes e elas vão entender. E eu acho lindo que elas sentam do meu lado ali no escritório e elas ficam lendo e elas ficam lendo, né?
Sim. folheando, rabiscando, e elas entendem que aquilo é um movimento de trabalho da mamãe. E eu falo assim, olha, isso é muito importante pra mim. Isso proporciona muitas coisas pra gente. Aham. E eu quero que elas sejam... Assim, elas vão escolher o caminho que elas quiserem e eu vou estar do lado delas apoiando, Sim. se eu achar sensato, porque senão eu vou me meter. Porque eu acho que o papel do educar é Com esse. certeza. isso Você mesmo. não Você não vai vai deixar deixar- a psicóloga dela. Exatamente. E a gente tem que ter esse posicionamento com os nossos Sim. filhos. Eu levo isso muito a sério porque eu tive isso na minha infância. Isso Aham. me deu muitos nortes, me clareou. Sim. E aí eu quero muito que elas sejam mulheres que tenham escolhas, que tenham uma liberdade. Então, eu vou estar no relacionamento porque eu quero, não porque eu dependo do meu marido, que é o que a gente vê muito no consultório. Sim. Relacionamentos falidos, mulheres extremamente depressivas, mães solo casadas, É. porque dependem financeiramente de um homem. E eu acho que quando você faz o seu, você ganha uma asa diferente. É verdade. E isso vem muito desse lado empreendedora que você tem, né? Que é uma coisa muito forte, uma característica muito forte sua, né, Manu? E assim, quando você voltou a trabalhar, foi muito difícil pra você ficar longe? Esses primeiros meses de retorno, Tipo, né? e esses sintomas hormonais que tinha, tipo, como é que foi esse período? Vamos lá, eu tive uma sorte muito grande. É. Porque a babá que cuidou de mim, cuidou das minhas 2 filhas. Ah. No começo. Então, você ter alguém que você confia, porque bebê novinho é assim, engasgou. Sim. Eu já fiz a manobra de Heimlich, né, que chama, Aham. nas minhas filhas. Porque Meu elas... Deus. Então, você pode começar a entrar na paranoia. Eu não tô lá, eu não tô olhando, e quem tá cuidando vai dar o leite direito, vai dar comida direito. Então, como era uma senhora muito cuidadosa, eu fui trabalhar muito em paz. Só que eu cometi um erro. Eu gosto de trabalhar. Então, Aham. eu fiquei ali uns meses de gestação, os meses finais, eu já fui desmarcando, né? Tirando Sim. meus pacientes, naturalmente fui dando alta e não fui repondo, porque eu Sim. ia ficar off. E aí, nesses 2 meses que eu fiquei fora, naturalmente, muitas famílias que não sabiam que eu tava grávida, elas já foram me procurando. Aham. Então, essas famílias, elas foram já preenchendo todos os meus horários. E eu fui abrindo um horário aqui e outro ali. É. Aí, quando eu já voltei assim de uma vez. Agenda toda cheia e atendendo a tarde toda até de noite. Nossa, e dormindo pouco, e, né? Aham. Então, aí pronto, aí eu fiz isso assim uns 3 meses, aí me bateu uma bad muito forte. Aí eu, não, isso é loucura. Eu não posso fazer isso, eu não posso ficar assim, é muito tempo fora. E o que eu acho, e assim, a criança, ela se apega, principalmente no começo da vida, pelo toque, por quem tá lá. Cuidador. É pelo que tá cuidador. ali. Então, às vezes eu chegava e a Bia preferia a babá. Aham. Ela sorria mais pra babá, a babá arrancava muito mais fácil que a gargalhada dela. Hoje, como mãe, eu entendo que em horas, a babá sempre vai ganhar de mim. Sim. Ela tá lá justamente pra quando eu não estiver. Aham. Mas o amor, ele também é qualitativo. Ele também é qualitativo. E eu lembrei muito da minha infância, porque a gente vai fazendo um retorno, né? É. Minha mãe sempre trabalhou o dia todo, minha mãe sempre chegou 5, 6 horas, né, da noite. E sempre foi minha referência. Sempre foi. E eu entendi que a gente dava pra fazer esse processo de diversas formas. E aí vai entrando o que a gente estuda, o que a gente vê, que contribui muito pro entendimento dessa situação e o entendimento do seu lugar como mãe. Sim. De que não, calma, tem jeito, eu vou ser a Manuela, psicóloga, eu vou ser a mãe da Beatriz e da Júlia, eu vou ser a esposa, eu vou ser amiga. E São muitos papéis sociais, né? são muitos. E você conseguiu reorganizar sua rotina do consultório quando você voltou? Pronto. Aí quando bateu esse Diminuindo, baque... o que você fez? Primeiro, eu diminuí o sábado. Eu deixei de atender sábado. Meus pacientes já sabiam que eu não ia mais voltar do sábado. Eu encaminhei Certo. e tal. E aí, quando eu voltei com essa agenda lotada, depois de um tempo eu disse, não, isso daqui é loucura. Não vou fazer isso. Aham. De jeito nenhum. Tirei todo mundo dos últimos horários e disse, agora eu só atendo até 6. Porque eu sempre sabia que as minhas filhas iam estudar à tarde. Lá na minha cidade é muito como Fortaleza, é muito comum estudar de manhã. Não sei como que é na região de vocês. Varia. Na minha infância, em Belo Horizonte, é mais comum de manhã. Mas na cidade hoje que eu tô em Valadares, é mais comum à tarde. Olha aí que interessante. Então eu sempre sabia que elas iam estudar à tarde e seria o momento que eu ia Trabalhar. Eu ia trabalhar. Aham. Então eu já sabia que esse horário assim eu não iria estar. Eu tinha que me acostumar, até porque é como eu sobrevivo. Então, eu diminuí só os últimos horários. Aí foi quando eu fui chegando em... Porque impacta, né? Às vezes a gente atende até um pouquinho mais tarde e você já chega muito cansada. Você saindo uma hora mais cedo,
O trânsito tá diferente, tá tudo diferente. Você chega com outra energia. Então, isso me organizou muito. Como eu manejei essa rotina. Eu diria que foi um divisor de Na época da águas. sua gestação, assim, ou até quando a Bia veio, que foi a primeira, né? Acho que depois a segunda foi um pouco mais tranquila, né? Deve ter sido tudo diferente, né? Tranquilo demais. Então, nessa época, você era psicóloga e muita gente ainda dava palpite, porque assim, a sensação que tem é filha da psicóloga, né? Tipo. Nossa. E a Bia parece que sabe, a Júlia, que elas dão birra no shopping quando tem paciente perto. Aí eu. É bom aqui. Acontece. E você viveu isso? Vivenciou? Tipo assim, ó, as minhas filhas estão. Já que a gente tá falando de culpa, né? Você vivenciou a situação que você se sentiu. Culpada, não sei se exatamente culpada essa emoção, mas assim, você se sentiu mal por você não estar conseguindo controlar algum comportamento natural da criança, né? por ser psicóloga. Certo. Tipo, nossa, eu sou psicóloga. Não podia estar passando. Meu filho não deveria estar. E Nath, foi justo o oposto. Justo por saber de birras e entender que toda criança faz, isso aqui é a coisa mais normal do mundo. É pra fazer uma birra mesmo quando não ganha um brinquedo, quando tá desregulada. Eu já esperava isso. Tanto que as meninas sempre dão uma birrinha no shopping. E eu até brinco isso. Meu marido fala, meu Deus, seus pacientes certeza vão falar filha da psicóloga. E eu digo justamente que eu quero que vejam. Pra ver que é assim mesmo. Que é vai natural. acontecer. E assim, graças a Deus, as minhas filhas são crianças maravilhosas. Eu acho elas muito tranquilas, muito ordeiras, elas entendem, elas têm uma sensatez que pra idade eu fico assim, nossa, as meninas são muito sensatas. Eu volto de viagem, Bia, tu sentiu minha falta? Porque a Bia já tem uma maior eloquência verbal, né? Ela, mamãe, não, eu tava brincando. Porque quando eu tô fora, eu organizo toda a rotina pra elas estarem ocupadas, né? Sim. Ela, não, eu tava brincando, eu não senti tanta saudade. Aí eu digo, tá, filha, eu fico feliz, eu quero que você esteja bem mesmo. Hein? Mas no Tá tudo fundo, bem. assim, tipo, nossa, filha, nem um pouquinho. Não... Mas à noite. Elas à noite. Eu lembrei. Ela fala à noite, antes de dormir. E isso, assim, de viajar, de sair, né, para trabalho. Isso em algum momento já houve culpa porque, poxa, já trabalho e ainda tô viajando? Isso é uma coisa muito comum com muitas amigas que a gente tem que são mães, né? Você sente culpa, mas eu vou dizer, já vai a dica pros pais que assistem. Eu trabalho muito com estratégias compensatórias. Eu trabalho. Conta. Tipo assim, se eu sei que eu vou viajar um final de semana, no outro, assim, é uma exceção. Por exemplo, no outro eu sei que eu vou ter uma coisa, mas é uma exceção. Já falo pra minha sócia, eu digo, eu não vou. E a gente se entende muito nisso. Eu digo, ó, eu não vou mais fazer isso, tá horário, lidera tu, que eu não vai dar pra mim. Então, o que acontece? Eu marco uma viagem só pra gente. Ou, por exemplo, eu marco paciente. Eu só tenho paciente até um pouquinho mais tarde, na segunda, que é porque eu já venho do final de semana com elas. Porque eu não viajo tanto, né? Eu tô viajando mais esse ano e é mais excepcional. Mas eu procuro, assim, se eu sei que eu vou estar mais ausente, eu já organizo a próxima semana pra eu estar mais presente. Eu já não marco uma visita escolar, de manhã eu já não marco uma reunião, porque eu já tento compensar. Então, eu acho que é um jogo de xadrez. Você vai assim, ó. Nossa, aqui falta aqui, então preenche aqui, falta aqui, preenche aqui. Já Eu acho que precisa de muita organização, né? Que eu acho que é uma característica, desde quando a gente fez o projeto da Liga juntas, ficava muito claro, né? Essa organização que você tem. Eu acho que isso na maternidade, empreendedorismo, trabalho fora, precisa né, dessa organização para dar certo tudo isso. E às vezes eu noto que a culpa dificulta até a organização da mulher. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes e amigas que têm uma rede de apoio bacana. Mas não, eu que tenho que levar na escola. Eu que tenho que botar pra... A fala da mãe, o pensamento. Eu que tenho que colocar pra dormir. Eu que tenho que estar no almoço. Desculpa, mas em algum momento você vai adoecer, porque não vai dar pra você fazer isso tudo e ter a sua profissão do jeito que você... Em todos os momentos, do jeito que você almeja e tendo a sua profissão. Não vai dar. Isso pra mim é muito claro. Eu sei que não... E eu converso muito comigo mesma. Às vezes minha mãe fala, minha filha, as suas filhas estão muito tristes, estão muito não sei o quê. Eu sei que ela só quer ajudar a mamãe. Mas eu digo, mãe, elas não estão. As meninas são crianças muito felizes. Eu tenho uma referência do que é uma criança triste com depressão. Elas estão bem. E elas vão ficar bem. Então, eu converso muito comigo mesma. Às vezes a culpa bate, a gente fica meio triste. Eu digo, não, Manuela,
você é isso, você é aquilo, as meninas vão suportar isso é importante pro desenvolvimento delas. Aí eu converso com elas, que é uma coisa que a gente orienta muito na terapia, né? Nossa, eu acho que Conversem esse com seus conhecimento realmente da psicologia nos ajuda, né? Nos Tanto que o ajuda nosso muito. objetivo no nosso podcast é que os pais também tenham acesso à psicologia, à Exato. ciência aplicada ali à infância, adolescência. Mano, eu tenho uma outra dúvida, assim, ó. Diz. Aí você é uma pessoa que você gosta muito, você vê muito prazer no seu trabalho, muito reforço no seu trabalho, você gosta muito de ser mãe, mas também gosta muito de trabalhar. Quando você não estava mais conseguindo dar conta da demanda que você geralmente atendia de pacientes, assim, você sentiu culpa nisso? Tipo assim, nossa... A culpa é de falar com as famílias. Então, não vou mais dar conta de todo mundo. Senti um pouco. Nossa, isso aí eu sinto. Eu sinto muito. Nossa, você sente, né? Uhum. E aí a gente tem que se trabalhar, porque se a gente não tem firmeza, as pessoas... Ou você se posiciona, ou as pessoas posicionam você. Uhum. Eu entendo muito isso. Não escolher é uma escolha. É verdade. Não escolher é uma escolha. E Então, você já teve que escolher, em algum momento, ter que diminuir o trabalho por causa das meninas? Ou deixar algum projeto por causa da maternidade? sabe que interessante essa pergunta, Nath? Porque por trabalhar com famílias, hoje eu me posiciono muito diferente. E eu sou muito honesta. Então, às vezes... Por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu já no consultório. Eu fiquei... Era o último horário da sexta-feira. Aquele que a gente já deu. Eu quero ir pra casa cedo. E a mãe da minha paciente esqueceu que era a consulta dela. E eu fiquei lá esperando. Ai. E aí, quando acabou, aí eu tava perto, vocês vêm e tal. Aí ela veio me responder meio que 40 minutos de sessão, que seria, né? Aí ela, mano, eu esqueci. Eu te peço 1000 desculpas. Aí eu, tudo bem. Você já sabe como é que é, né? Quando esquece. Mas eu falei assim, Sim. jeitosa. Aí ela, Manu, por favor, você poderia não cobrar essa? Aí eu não posso não cobrar. Porque você confirmou, eu estava aqui. E aí eu falo assim, muito assim, olha, eu vou te falar porque eu sei que você é mãe e vai me entender, mas eu deixei também de estar com a minha família essa uma hora. Então, não tem como eu não te cobrar. Eu acho até que é um respeito com o meu trabalho você pagar. Aí ela, é verdade, desculpa. É realmente. E aí ela pagou na mesma hora. Então, assim, o meu posicionamento com as famílias, e até quando eu não quero fazer algo, eu digo logo, não, esse horário eu não atendo porque é o horário que eu tô com as minhas filhas. Não, essa hora eu não vou porque é a hora que eu tô com as minhas filhas. E como são pais, a maioria entende. A grande maioria entende. Eu nunca tive quem não entendeu. Mas também se não entendeu, lide com isso. Exato. E até mostra assim, tipo... Se você fala muito sobre orientação de pais, sobre tempo de qualidade, não sei o quê, e você não consegue praticar isso, chega a ser incoerente, né? Exatamente. Se você fala da importância do amor, se você fala da importância da brincadeira, do contato com a criança, e você mesmo não consegue, né, fazer isso, acaba sendo difícil que até os outros, né, se espelhem, né, em você ou nessa atitude, né? E sabe o que é interessante? Lembrei de outro caso, de outra paciente minha, que já tá ali numa pré-adolescência, entrando na adolescência. E ela tem muitas questões com o trabalho, porque ela disse assim, tia Manu, eu só vejo os meus pais indo trabalhar triste, então eu acho que trabalho não é uma coisa boa. Eita. A mamãe disse que é muito cansativo. Não, mas é... E aí, Mas pra não só alguém... isso. Não só isso. E pra alguém que tá entrando na adolescência, isso é complicado, porque a adolescência é um período em que tudo é interessante, menos os estudos. Sim. Né? Então, distancia ainda mais os resultados, traz mais ansiedade. E aí eu penso muito assim, nossa, como que minhas filhas, elas não têm essa percepção? Por exemplo, eu viajo, eu digo, filha, a mamãe vai assistir uma aula com as amigas dela, e esses momentos são muito bons. E você vai ficar bem. Eu trabalho muito com as narrativas, né? Trazendo um pouco do que os pais podem aplicar com os filhos, mas eu faço muito isso com as minhas filhas. A gente vive um dia bacana. Eu digo, filha, eu amo estar com vocês. Hoje o nosso dia foi muito divertido. Olha, a gente passou um dia inteiro juntas. Justamente para ir trabalhando o significado da criança. Aí quando eu vou viajar, eu falo, mamãe, eu queria que você fosse me deixar na escola. Eu falo, filha, tem 2 dias que eu pego você na escola. Mas é porque a mamãe também tem um momento, os horários dela, os pacientes dela, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho que ajudar outras crianças. E aí elas já sabem que a mãe é psicóloga, que trabalha com outras crianças. Sim. Então eu trabalho muitas narrativas. Eu acho que ajuda muito. Ajuda, E a né? criança entende, dá né? muita previsibilidade para a criança. Ela começa a entender aquele contexto ali, né? E consegue se organizar também a partir daquilo. Sim, ela já dá uma borda. Aquilo que tá solto, que gera ansiedade, que não tem previsibilidade. E eu falo, sabe? Eu digo, filha, mamãe tá viajando, mas a vovó vai te pegar na sexta, o papai vai estar o dia, sábado eu vou chamar uma amiguinha pra brincar com você. Então ela já organiza a expectativa. Ela, mamãe, falta 3 dias pra meu amiguinho vir? 1, 2, 3, é no sábado. Ô, Manu, e que conselho você daria, assim, pra uma mãe que convive com a culpa?
Nossa. Eu daria 2 grandes conselhos. Daria 2. Tudo que tá acontecendo aqui, eu acho que a gente não pode ter não falar a verdade. Isso só é possível porque existem pessoas que ajudam. Porque às vezes a gente fala e a mãe diz, mas eu sou só. Sim. Então, tudo isso só é possível porque tem minha mãe, tem meu marido, eu tenho a babá, sem hipocrisia. Senão, não faria. Estaria lá. Mas existe a escolha porque existe uma rede de apoio. Então, eu diria que construir isso, e existem diversas formas de construir isso. Eu dou mentoria para algumas pessoas que estão se reposicionando e elas passaram a deixar alguns dias da semana o filho no integral, por exemplo. Sim. Para que elas tivessem alguns momentos. Mas para não ser todos da semana, são só alguns. Sim. Para ver a adaptação da criança e ela ter mais horário de atendimento, de tocar um projeto. Então, eu diria, a construção de uma rede de apoio ajuda muito, porque você entende que a criança está tendo uma assistência quando você não está. Você entende que ela tem outros vínculos quando você não tá e você fica tranquilo. Sim. Porque ela tá bem com outras pessoas. Sim. E a outra é trabalhar as escolhas. Escolhas. Você vai ter que fazer uma escolha. Eu dei uma palestra para um grupo de colaboradores essa semana e eu falei, quem aqui chega toda noite vai fazer jantar? Essa é uma escolha que pode impactar o tempo de qualidade com o seu filho. Por que não faz um jantar, come uma comida congelada 3 vezes na semana, mas isso vai te dar 1 hora a mais com o seu filho toda noite? São pequenas escolhas que, na minha opinião, fazem toda a diferença. Nossa, isso é realmente algo de se pensar mesmo. Vai dando, né? Realmente, assim, o que eu vou priorizar? O que eu vou deixar de fazer? Quando eu falo com outras profissionais, eu falo muito isso, assim. Quando você se posiciona também profissionalmente, você consegue trabalhar menos e ter um maior ganho financeiro. Sim. Isso te possibilita ficar mais na sua casa. Sim. Ou, às vezes, o que você tá apertando a rotina agora, mas isso tem um benefício daqui 6 meses, daqui 1 ano. Sim. E isso, se a família, né, tem ali esse lugar importante, principal, você vai reorganizar as outras coisas para dar prioridade para aquilo que precisa ser dado. E ainda na mulher, aí entra outro ponto muito importante. A mulher que trabalha, ela tem que fazer, se ela quer ter mais tempo, ela tem que fazer escolhas de agora para ter mais tempo. Porque às vezes eu vejo gente que vai tá ali num cargo que, tipo assim, não vai mudar nada daqui 2 anos. Se você continuar nessa mesma rotina. Vai ser você daqui com mais 2 anos de experiência. Então, você não vai ter mais tempo daqui. Eu tô dando um duro agora pra daqui 2 anos eu ter mais tempo. Mas calma, tu tá fazendo algo que te remunere quando tu não tá lá. E tá dando duro, mas às vezes não é uma questão estratégica, pensando assim, Sensacional. olha, hoje, por exemplo, eu atendo todos os dias, mas eu quero ficar mais com a minha família. Tá, mas o que você tá fazendo hoje para que isso seja real daqui 6 meses? Exato. Eu acho que ter essa visão estratégica e a visão assim do que eu quero para minha vida, né? Às vezes eu tô num momento agora, olha, eu tô trabalhando todos os dias, eu atendo convênio, mas eu quero poder ficar mais com as minhas filhas. Sim. Tá, mas o que você vai fazer para isso acontecer? Porque às vezes a gente fica ali naquela roda do rato, vivendo e fazendo as mesmas coisas sem pensar e tomar essas decisões de que, opa, peraí, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui vai ocupar meu tempo e não vai me ter um retorno que eu preciso para minha família e para que a gente... E eu falo até no aspecto do autocuidado. Porque eu tava lembrando agora de uma cena. Eu gosto muito de atividade física. Me dá um gás, me dá um prazer. Eu vou todo dia. Se deixar, eu vou todo dia pra academia. Nem que seja pra caminhar 20 minutos. Sim. Eu gosto. Só que, por exemplo, no sábado e no domingo, a minha academia abre 8 horas. Aí, 8 horas, eu volto umas 10. Eu meio que perdi amanhã, né? Voltar às 10, eu ganhei. fica no meio da... Aí meu marido fala, mas você vai malhar? As meninas estão aqui. Vamos ficar nesse tempo em família aqui. Às vezes eu fico. Mas às vezes eu digo, é muito importante pra mim ir. Porque eu sei que se eu ficar 1h30 na academia, eu vou performar bem o resto do dia. Sim. Eu vou estar bem, eu vou estar com energia e eu vou entregar tudo de mim. Mas se eu não for agora, eu já sei que eu não vou comer tão bem no almoço, que é um ciclo, né? Se a gente tá com a academia, a gente se alimenta bem. Eu já sei que eu vou comer mais carboidrato no almoço, que eu já vou ficar mais cansada à tarde. Sim. Planejamento da virginiana. Então eu tenho que ir agora. É 1h30, mas eu vou ter o resto do dia. E se eu não for agora, de repente eu não vou performar bem o resto do dia. Então eu vou. Priorizo muito o autocuidado. Isso é muito importante, porque assim, pra você conseguir cuidar bem dos filhos, você também tem que ter uma boa saúde mental. E ter uma boa saúde mental envolve esse tempo que você também tem pra você mesmo. Porque às vezes as mães também... E ser mulher é muito difícil, porque além de ser mulher ser muito difícil, ser mãe
e profissional é muito mais difícil. É muito difícil. Né? Porque a sociedade muito cobra muito da equilíbrio mulher. de muitos pratos, né? Eu acho que pensar nesse viés, assim, o que é prioridade? Uma coisa que eu sempre falo no Instagram, assim, hora ou outra é, gente, uma mulher, uma profissional que não tem filho, de uma profissional que tem filho, é muito diferente, né? Você tem que fazer mais escolhas, ser mais estratégico, porque o seu tempo é menor. Você não vai deixar de priorizar, porque o seu filho tem necessidades ali que precisam ser supridas, com qualidade e com quantidade. Sim. Então, é um equilibrar de pratos muito grande e tendo vidas ali que dependem de você. Sim. E você precisa realmente escolher. E hoje isso para mim é muito claro que a nossa empresa dá voos calminhos porque eu não tô disposta a pagar o preço. Eu não tô de jeito nenhum. Isso para mim é muito claro. Pronto, sobre escolhas. Eu sei que eu vou sentir culpada se eu tiver todo final de semana fora. Se eu chegar todo de 8 horas. Não funciona. Eu prefiro ganhar menos dinheiro e ter mais tempo. Até porque é uma coisa que a gente já conversou, mas em off, né? Não aqui. Bastidores. Seus filhos são crianças por 10 anos, né? Muito pouco tempo. Então, e é a base de um adulto saudável, né? É a base de uma adulto. Não vale a pena, né? Assim, então, escolher os pratinhos ganhar que o você mundo vai... e perder ali a sua família. Né? Então, assim... Escolher os pratinhos que a gente vai deixar cair mesmo. E também, assim, ó, tem coisas que a gente vai precisar aceitar. Que eu gostaria... Por exemplo, a gente tá falando de uma realidade de psicólogos aqui, mas eu penso numa mãe que trabalha e que ela precisa, né, deixar a criança o dia todo na creche. Essa mãe vai lidar com uma culpa diferente de alguém que consegue. Eu morreria de culpa. Eu, Manuela. E alguém que consegue passar meio período com a criança. E às vezes a gente vai ter que passar... que aponta isso. Que É. as mulheres mais felizes na maternidade são aquelas que trabalham só um turno. Pois então, porque ser mulher já é muito difícil, né? A gente tá falando que rede de apoio é muito importante pra gente exercer uma maternidade mais sem culpa, assim, né? Não que ela não vai existir. Até porque você mesmo falou, até deixando na minha rede de apoio, a gente se sente culpado. Sim. Mas falando assim, numa mãe que realmente precisa trabalhar... Pela sobrevivência, né? Não é Não é escolha. pelo luxo ou por, se claro, ela por pudesse ter condições, escolha, né? a gente fala de escolha, mas às vezes se ela pudesse ter Às vezes escolha, não há. ela ficaria meio período. Então, às vezes, trabalhar a aceitação de que nesse tempo que eu tenho com essa criança, eu tô fazendo o meu melhor. Perfeito. Eu lembrei de uma história também, uma analogia, né? Uma historinha que eu li uma vez sobre essa questão de priorizar, de equilibrar esses pratinhos, que é como se a gente tivesse tudo na nossa vida bolas. Só que algumas são de plástico, outras são de vidro. Então, eu preciso entender na minha vida quais são as bolas de vidro que, se elas caírem, elas quebram. Outras são de plástico. E essas bolas aí de plástico, elas podem cair, que elas não vão se espatifar e quebrar. Então, realmente, assim, nessa vida da maternidade, o que seriam essas bolas de vidro, que seriam os valores inegociáveis? Perfeito. Outros, se caírem, tudo bem, eu consigo ali pegar. Aquelas que são valores inegociáveis são questões que não E dá ao mesmo tempo também, pra né? deixar cair. Verdade. Eu penso nessa mãe que trabalha o dia todo e o tempo que ela tem com o filho dela, porque às vezes a criança chega tão cansadinha da escola que ela dorme cedo, né? E aí sobrou 2 horas úteis, assim, daquele dia para passar com a criança. Mas assim, se forem 2 horas úteis, bem Intensa, aproveitadas, como você falou, Manu, o amor, ele é qualitativo. Né? Não é só de quantidade, são 2 horas de conexão com essa criança, de cuidado, de atenção. Isso também é extremamente importante. E principalmente porque é aquilo que naquele momento é o que ela tem, né? E aceitar, É uma né? sobrevivência. Só que o que eu vejo muito às vezes, que hoje em dia, às vezes a gente, de forma geral, a gente também tá tão cansada, que às vezes o pouco tempo que eu tenho com o meu filho, eu tô tão cansada, que ali eu fico aqui. E às vezes é isso, né? De pensar... O que eu poderia fazer para mudar, talvez, essa situação que eu vivo hoje? Isso. Sim. Para tentar alterar Tem muito adulto, algo. por exemplo, que não gosta de brincar. Tem, isso né? é muito comum. E eu falo muito assim, olha, você pode até não gostar de brincar, mas eu tenho certeza que você também não gosta de tudo que você faz no seu trabalho. Mas você faz.
Então você vai escolher a única brincadeira que te interessa minimamente. Nossa, a gente eleja a livro, prioridade. Acho que a gente Leia fez um um livro. episódio sobre isso, né? Se os pais soubessem o quanto... a gente fez um episódio sobre funções executivas. Se os pais soubessem a importância do brincar pro estímulo de tudo. E a rotina, né? Ela dá pra ser cuidadosa. Eu lembrei também de uma outra história falando sobre isso, de uma mãe ou um pai que trabalhava muito e já chegava a criança, tava ali já dormindo. E aí a criança, né, falou, tipo assim, eu não te vejo, papai, eu queria saber que você tá ali comigo, eu queria te esperar. E aí o pai ou a mãe, não lembro, disse assim, olha, toda vez que a mamãe ou o papai vir aqui, eu vou te dar um beijo, pra você saber que eu vim, eu vou fazer um nozinho na manta. Linda. E aí, todo dia, quando a criança acordava, ela via aquele nozinho. Eu acho que essa ideia também dessa criatividade de fazer coisas significativas quando se tem pouco tempo dentro desse contexto cultural de, quem sabe, né? Arrumar um jeito de dar esse nozinho pra dizer, olha, eu estou aqui, eu estou presente. Alimentar o potinho do amor. E sabe uma coisa legal que eu acho que as famílias vão gostar? Eu gosto muito, sabe, meninas? Eu gosto muito de transformar momentos simples em momentos extraordinários. Pra mim, a vida é isso. E aí, uma atividade da escola da Bia era assim, o que você mais gosta de fazer com a sua família? A Bia botou lavar a louça e, tipo, brincar. Mas sabe por quê? Porque quando eu tô lavando louça, elas vêm, botam a cadeirinha e faz a maior bagunça. E eu boto música. Eu gosto muito de lavar louça escutando música. Sim. Então fica uma coisa muito legal. Que, tipo assim, tem música, é música animada. E eu não fico brigando, elas melam o chão todo. Tem espuma, sujaram mais tem do que música. lavaram. Mas aí eu achei assim, nossa, legal, porque realmente são bem divertidos. A percepção, né? E a gente achando isso, né? que A é uma rotina coisa do luxuosa, dia a dia né? Pode se tornar, às vezes, aquele café da manhã de domingo, fazer algo especial. Momento à mesa. Eu acho que esse incrível. é um tema que precisa. Momento à mesa. É. Sem tela, conversando. Sim. Mesmo que a criança ainda não desenvolva. As minhas comem e vão correndo. Aí volta. Quando volta eu, como é que foi a escola? E como é? O que tu acha disso? E olha esse guardanapo que bonito. Olha como a mesa tá bonita que a mãe preparou. Aquela coisa narrativa, né? Sim. Filha, eu falo muito isso. Filha, vamos organizar o quarto? Olha como a tua cabecinha pensa bem quando tá tudo organizado. Um dia eu acordei, a Bia tava. Ela tirou todas as roupas dela e ela tava organizando. Ela, mamãe, fica muito mais bonito assim, organizado. Repetindo. Não, Eu acho que usar os pais essa são rotina muito do dia a modelos, dia né? pra demonstrar amor, pra tornar coisas, como você disse, assim, simples e extraordinárias. Que eu falo que às vezes assim, eu amo mesa posta, eu gosto muito disso. E esse cuidado, às vezes assim, é o pão com manteiga e o café, mas é o outro que chegou ali e se sentiu especial, né? Se sentiu querido, e a criança da mesma forma. Às vezes que seja, eu lembro de uma médica que falou que ela, na época de residência, trabalhava muito e chegava muito cansada, plantão, faculdade, que ela chegava, ela deitava, ela chegava do plantão, tomava banho, lavava o cabelo, e a mãe dela, enquanto ela estava dormindo, a mãe dela penteava o cabelo dela e secava o cabelo dela no secador, e ela dormindo. Pra quê? Pra que ela, muito cansada, conseguisse dormir, mas ao mesmo tempo não dormia ali com o cabelo molhado. Que cuidado, né? Que memória, uma memória de afeto, uma memória de cuidado, que seja um bilhetinho ali. São formas, né, da gente demonstrar e suprir essas necessidades. Eu fui uma pessoa muito privilegiada na vida, porque minha mãe, ela foi mãe em tempo integral. Eu também. Eu cresci numa família que, tradicional, o pai trabalha e mantém a casa e a mãe cuida dos filhos. Então, eu tive a possibilidade de ter a minha mãe o dia todo, né? Ela levava a gente na escola para ter o tempo dela, que bom, né? Porque eram 2. Mas eu tenho memórias afetivas, assim, com a minha mãe de coisas mais simples do que o fato dela estar o tempo todo em casa. Eu tenho memórias de como ela ficava feliz, tipo, de levar a gente pra escola. Eu adorava que minha mãe me levava pra escola. Eu lembrava dias de chuva que eu falava assim, mãe, eu não quero ir pra escola, tá chovendo. Ela falava assim, então vem aqui debaixo da coberta. E ela deitava comigo um tempinho a mais na cama. E assim, para pra pensar, não é porque tá chovendo, porque a vida não é assim. Não era aquele momento, era aquele momento tipo, realmente tá uma chuva tão forte lá fora, vamos assistir desenho hoje. Já sabe? fiz isso. Exatamente. E assim, e as minhas memórias de infância são dessas coisas. Tipo, quando eu tava... E a gente criança fica precisa até de mal muito acostumado, pouco, né? Porque eu lembro quando eu ficava doente, assim, a minha mãe automaticamente, no mesmo minuto, tinha um supermercado na frente da minha casa. A minha mãe já ia, sopa de legumes. Mas não, assim, podia estar 40 instantâneo. graus. Peguei gripe cuidado, no né? 40 graus.
Então eu acostumei assim, eu fico doente, é sopa de legumes. Porque eu cuidar da minha mãe, filha, a mãe vai comprar remédio, vai fazer uma sopinha. E era sopinha na hora, quentinha. O meu era canjinha de arroz. Nossa, e essas memórias assim, não era o fato da minha mãe estar o dia todo em casa, mas era o fato do que Como ela fazia quando estava cuidava de você. comigo. Como ela cuidava de Sabe? você. Eu também, assim, a minha mãe, na época, quando a minha mãe saiu do emprego, ela ganhava mais do que o meu pai. E aí eles decidiram que ela ia sair do trabalho para ficar com a gente. A minha avó também estava com câncer. E aí ela precisava de cuidado. Então, eles, em comum acordo, eles decidiram que ela iria sair. Na época, ela ganhava muito mais do que meu pai. Então, ela largou. Meu pai fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro. E ela largou para cuidar. Na época, nem era de mim, era do meu irmão mais velho. E da minha avó, com câncer. E é um privilégio, assim. Minha mãe foi fazer faculdade quando eu tinha por volta de 14, 15 anos. E realmente, assim, o privilégio, né, que a gente pôde, ela ficou muito feliz por essa escolha, que eu acho que é muito legal a gente dizer, porque hoje em dia também tem tanto essa ideia, né, de que a mulher precisa trabalhar fora, precisa disso. Mas, às vezes, tem mulheres que elas querem dedicar integralmente Conheço algumas que amam a maternidade. Eu tenho uma amiga, assim, né, no caso da minha mãe, e ela, por muito tempo, ela ficou muito feliz nessa decisão. Depois ela foi fazer outras coisas quando a gente estava maior. Poderia ser considerado um emprego, né? Porque trabalha. Deveria. Sim. Em alguns países tem um salário, né? E tem uma pessoa pra ajudar. É? Na Europa é. Nossa, que A minha legal, eu sogra não foi sabia. assim. Eles dão uma ajuda financeira e vai também uma pessoa ajudar. Que legal. Um turno. Nossa, isso seria... recém-mãe. Nossa, não é fácil. Tem toda essa assistência. Sabe o que é interessante essa história da infância de vocês? A minha infância, né? Eu já tive, como eu falei, minha mãe já chegava mais tarde, trabalhava. Sim. E eu sempre escutei assim, filha, a mulher tem que ter a sua profissão. Fica, né? Olha fica como o que a gente fica. escuta na infância, fica. Mas aí eu tive isso do meu pai, tá? Porque a minha mãe, super mãe, dona de casa, nunca trabalhou. Porque minha mãe engravidou do meu pai e meu pai que teve que trabalhar, né? Mas o meu pai me criou pra ser uma mulher independente. Então, pra ser o oposto da minha mãe. Olha, então, o meu pai me criou no sentido de, tipo, trabalhe, tenha suas coisas e não dependa de ninguém. Isso ficou muito marcado em mim. Tanto que a gente faz esse movimento. E é interessante a gente reforçar isso para as famílias, né? Que estão ouvindo, como que a gente escuta, que a gente fala. Eu acho a que gente essa guarda isso, né? possibilidade, assim, que hoje eu vejo muito, assim, que parece que a mulher, ela só é feliz dentro de uma profissão. Ou dentro de uma independência traz muito isso, né? nisso. Mas tem famílias que elas se organizam dessa forma e são muito felizes. E há essa possibilidade. Isso não é errado ou demérito, Sim. né? Então, assim, eu vejo a escolha da minha mãe, nossa, com muita gratidão. Sim. Né? Sim. Claro que isso não é para todas as famílias, não são todas que têm essa possibilidade e nem são todas que querem. Nem eu desejo. Né? Por exemplo, eu tô num caminho diferente desse, né? Mas é isso, né? Há possibilidade também dessa voltando pra maternidade. culpa, né? Às vezes, tipo, culpa de não ter feito a faculdade, culpa de ter largado o sempre salário vai ter melhor. alguma. Então, E se? ou mãe que tá ouvindo a gente, né? Sempre vai ter isso. Sempre vai ter. Escolha a sua. Escolha. Sempre vai ter o estressante. Escolha o seu estresse. É aquele negócio, assim, a mãe sai da maternidade com a mochilinha da culpa e vai carregar. Eu acho que é isso, Entendeu? você escolher o que você dá conta de carregar nesse sentido. Né? Porque sempre vai ter renúncia. E entendendo que, eu acho assim, isso deve ser genuíno seu. Por isso que, assim, porque às vezes a gente faz um monte de coisa que a gente acha correta e a criança cresce e aí ela teve uma outra interpretação do que você fez. Porque a sua intenção tá no seu coração. É que eu vi um meme muito legal, assim, era o pai todo cuidadoso, era um carrossel. Aí no final, o pai todo presente, cuidadoso. Aí no final era o menino no terapeuta, assim, eu tenho que elaborar porque meu pai sempre ficou muito em cima de mim a minha infância toda. Aí sendo que os carrosséis anteriores era o pai bem legal, filho, vou te deixar na escola, como você tá? Era tipo demonstrando que não era excessivo. Que era, sim, que a gente total. era o cuidadoso. Então, a criança, o adulto, ele vai interpretar daquele jeito, porque ele tem um aparato biológico, o temperamento dele, o ambiente que vai moldar. Então, por isso que eu falo, tem que ser genuíno seu. Porque um dia os filhos também vão sair de casa. Vão. E aí vai ficar você. Ixi, coitada, minha mãe sofreu muito com isso. Porque ela foi mãe a vida inteira. Depois que ela não tinha mais a gente pra cuidar, ficou um vazio. A minha mãe foi, né, quando a gente tava por volta de 14 anos, foi pra faculdade. E aí depois ela foi
trabalhando, passou em concurso público. Hoje ela está em 2 concursos públicos e não pretende parar. Porque ela sempre amou. Ela é, nesse aspecto, bem parecida comigo. Minha família dos meus pais, principalmente da minha mãe, uma família muito pobre. Então, todos os filhos, são 12, tinham que trabalhar para dar o sustento da família, né? Então, todos ali... Então, desde 14 anos, ela trabalha fora. Então, assim, ela fez esse período ali de maternidade em tempo integral, mas depois ela retornou e hoje tá ali com os seus 60 e poucos anos e Bem com ativa. 2 concursos e Ai, que legal. não pretende parar por enquanto. Embora os netos, né, os filhos da minha irmã, ela fica assim, ai, como eu queria ficar mais ali. Né? Ela fica se dividindo. Mas é bom esse processo de escolha. Que eu acho que hoje a mulher tem essa escolha e que precisa ser pensada não numa imposição também cultural de tem que trabalhar, tem que fazer isso, ou tem que ficar... E a culpa vai ser sempre sua. Sim. Então, escolha, né, o que você Ô, Manu, dá conta. e agora sim, a gente tinha pensado até em fazer outro episódio pra falar só disso, mas o que o papo não dá pra cortar. Vou engatar. Eu queria te perguntar assim, ó, você é uma mãe empreendedora, né? A Manu criou uma coisa inédita no Brasil, assim, que é uma educação... Eita, que chique. Educação socioemocional para crianças que às vezes os pais não têm, né, muito onde deixar, mas, por exemplo, deixa lá no seu espaço para se desenvolver, né, emocionalmente, socialmente e tudo mais. Então, é como se fosse uma escola de educação emocional. Inteligência socioemocional. E eu acredito que isso te preenche tanto enquanto profissional, né, que eu queria que você falasse da parte boa também que tem de ser mãe e empreendedora. Ai, eu não tem só culpa. Então eu vou ficar aqui a noite toda, porque eu amo. Eu tava falando pras meninas, antes da gente começar, pessoal, que eu não sou uma mãe. Eu elaborei muita culpa. No primeiro ano das meninas eu elaborei. A Júlia já chegou, pegou a maternidade totalmente diferente. É, o segundo filho é não, diferente tava demais. de boa, vai dar tudo certo e tal. E vai ter irmã, vai dar tudo certo. E aí, eu amo trabalhar, eu amo ter minha rotina preenchida. É o senso de propósito que você falou. A minha mãe teve aquele tempo e depois ela foi se dedicando ali à profissão dela. Interessante que eu malho na academia, eu treino, né, cedinho, e eu treino com idosos. E a maioria são bem assim, tipo 90, 80, e são bem... ativos. E eu gosto de entrevistar eles. Aí eu digo, vem cá, qual é o segredo? Eu te vejo que você sempre tá aqui, o senhor sempre tá aqui, tem muita energia. O que você faz? Daí eles vão conversar comigo, eles são super ativos. E eles trabalham. E minha empresa tem um Instagram, vou te mostrar. Ah, que gracinha. Então eu noto que tem um propósito. Outra é uma super dona de casa. Ela, minha filha, eu tô aqui cedo porque depois tenho que preparar o almoço. E eles veem um propósito no fazer, né? E eu encontrei meu propósito no fazer na psicologia. Sim. Então, e eu noto que, assim, antes eu tinha uma trajetória solo. E eu achava que eu era feliz. Até ter uma trajetória em grupo. Aí eu vi que meu Deus, o nível do impacto, né? Não, assim, você tem uma energia, você tem que cuidar de outras pessoas e você tem um ciclo que se retroalimenta. Então, isso daí foi, tipo, o trending topic da minha profissão, aquele topo que foi ter uma equipe. E ajudar outras pessoas. Ver o e o quanto essa satisfação pessoal, profissional, te ajuda a ser uma mãe, né? Muito mais... A gente brinca que eu sou a mãe lá das meninas. Eu lembro que na pandemia, assim... Bota os limites. É verdade. Na pandemia, quando eu tava com a equipe, eu lembro assim, gente, não é só eu que dependo disso daqui, tem mais famílias que vivem disso. E isso é muito bom, né? É muito bom você saber, a gente também conversou isso ontem, né? Vendo a nossa equipe aqui também, falando assim, que bom saber que o nosso trabalho também dá a oportunidade de impactar outras famílias pela sobrevivência de outras famílias. Né? Na pandemia, quando tudo parou, eu continuei atendendo, né, na clínica, e algumas psicólogas também, eu ficava assim, gente, que bênção o meu trabalho poder estar levando pão para quantas casas aqui? Sim. Nossa, isso é muito gostoso. Isso é muito um legal. propósito muito forte. Isso é muito gostoso. E não é só o pão da casa, mas também a saúde mental, né? Sim. Porque saúde pensa, mental. quantas pessoas recebem saúde mental através do nosso trabalho? Sim. É Alcance, né? Até esse podcast aqui. Gente, É um espaço tem que a gente está prática, eu acho que promovendo terminar saúde mental também, né? De forma de informação.
para as pessoas que estão assistindo. E gratuito, né? O custo, na verdade, é só pra gente que produz. Para quem tá assistindo e consumindo, é um presente. Que às vezes a pessoa não pode pagar uma terapia, mas ela pode ter acesso a uma informação. Quanto eu já trabalhei coisas em mim por podcasts. Pois é. Muito, mudei muito. Eu sempre vejo você falando Adoro. mesmo de um podcast. Eu vejo, eu gosto, amo me dá ouvir. energia, me dá motivação. Tipo, eu tô numa vibe, eu assisto um assim. Se eu tô em outra, eu assisto imagina, às vezes outra. a gente Também, eu tenho os canais que eu acompanho e tem cada dia pra um, assim, não é? Às vezes eu não tenho condição nunca de conversar com um empreendedor, aquele lá. Flávio Augusto, que eu amo. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Flávio Augusto. Quando, né, assim, humanamente falando, que eu vou ter agora condição de falar com o Flávio Augusto, mas eu tô ali ouvindo os conselhos dele. E eu uso Então, tanto. esse na minha casa. aprendizado, né, assim, é muito gostoso. Eu acho que a rede social, ela deu isso, essa possibilidade de você sentar em várias mesas sem estar ali, né, Sim. como psicólogas que nos ouvem, né, ou famílias, né, eu já tive muitas do Instagram que falaram assim, Natália, pela orientação que você deu ali, eu consegui aplicar na minha filha e consegui melhorar esse comportamento, né? Claro que não era um transtorno ali, mas era algo difícil que estava lidando. Então é muito bom saber que esse senso de utilidade para mim é muito gostoso. É isso mesmo. Muito. E a gente espera que, através desse episódio, você que é mãe e profissional, lide com uma maternidade com menos culpa, né? Sim, ou assuma a tua mochilinha da culpa e aceite que, né, algumas coisas a gente vai realmente não conseguir dar conta. Quantos dias você tá fora de casa? De viajar? Agora. No evento agora. Eu tava brincando com as meninas. Olha como é a culpa trabalhada. A primeira vez que a gente viajou pra Pós, eu e a Carol, eu dormi na tristeza. A minha sócia me mandando mensagem. Eu falei, amiga, eu não vou te responder. Eu lembro que eu te vi nesse dia. Eu tô muito bad vibes. Eu não quero falar, tô com depressão forte. Aí eu fui. A dessensibilização. A gente tem que se expor, né? Gente, que a gente estuda é muito tudo. Aí eu fui. E foi muito massa. Eu parei, tive uma noite massa com a área. A gente quase fecha lá o resto da noite. Quando começou. E aí eu falei, caramba, é bom viajar. E eu tô há 4 dias fora e eu tô muito good vibes. Eu aguentava mais 2. Tá vendo? E, Manu, eu lembro de uma mensagem que eu te mandei. Eu não sei se você vai lembrar. Eu falei assim, Manu, eu sei que dá saudade das meninas. Você mandou. Lembra que eu te mandei? Eu sei que dá saudade pras meninas, mas o que você tá vivendo é uma coisa tão única que depois você vai sentir saudade disso. Eu tenho certeza. Né? Porque são 2 anos que passam tão rápido quando uma mãe sai pra estudar, porque ela vai escolher os pratos, né? Então alguém vai ter que cuidar das crianças enquanto ela também, porque ela também é uma pessoa, ela não pode ser, né, se limitar apenas a um papel se ela não quer, né? Mas aí eu falei pra você assim, ó, você vai sentir falta disso um dia, então aproveita o que você puder aproveitar enquanto você tá viajando, enquanto você tá vindo. As meninas vão estar lá quando você voltar. E um dia isso também vai fazer falta, mas vai fazer parte da sua história de momentos inesquecíveis que você vai criando. Um café da manhã que você junta pessoas, um jantar que você vai aqui, pessoas que você conhece lá. Eu acho que é estar e isso presente é estar vivendo. Naquele momento, né? É. Se você está com seu filho, né? Esteja com ele. Sim. Se você está fora, naquele momento que você decidiu, e tem que ser uma decisão consciente, esteja ali presente, porque senão a gente não vive nada. Quando tô com filho, eu tô pensando, ai, mas eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar estudando. Nossa, fulana de tal tá fazendo aquele curso estudando. Não, você tá com seu filho, fique com ele naquele momento. Se você está aqui, curta o que você pode viver, esse momento ali. Porque senão, eu vejo que às vezes a culpa tira a gente do presente. E aí a gente, quando tá com o filho, tá pensando no que a colega, que a outra psicóloga tá fazendo, eu tinha que estar ali, eu tô perdendo tempo. Ou enquanto eu tô aqui, eu tô pensando lá... Não dá, né? Por isso que a gente tem que ter intencionalidade nas escolhas. Para as famílias modernas, fica muito também uma sugestão pra gente... Que o uso do celular... Nossa. Eu me trabalho... Hoje as pessoas falam, mano, tuas filhas aparecem tão pouco. Hoje em dia, minhas filhas aparecem muito pouco. Porque eu evito muito estar com o celular perto delas, porque elas já entendem. Elas são mais bebês. E a Júlia nem gosta, ela não quero foto. Então, eu noto que muitas vezes isso nos tira do presente. Porque a gente vê aquela fear of missing out, né? Aquela coisa de eu tô perdendo algo. Também acontece comigo. Sim, eu quero... comigo e eu sou muito vigilante nisso. Cara, tá demais. Deixa o celular, bota no não perturbe e se atenta ao momento presente. E eu acho que de alguma forma o celular também gera uma culpa. Porque, por exemplo, para contextualizar quem tá ouvindo a gente, nós estamos em Natal, a gente veio participar de um congresso, a gente veio gravar podcast, a gente veio fazer muitas coisas aqui. Sim. Né? E aí, quem tá de fora pensa...
Nossa, mas eu queria estar lá. Aí quem tá aqui pensa, nossa, mas eu devia estar em casa. Então, ou seja, nunca vai estar bom mesmo, aceita e faça suas escolhas. É exatamente isso, assim, porque se você não veio, né, fique feliz que na sua condição faça o melhor. Né? Porque às vezes, assim, o seu filho, às vezes a psicóloga que não veio, olha, o seu filho tá precisando de você nesse momento. Ou financeiramente, olha, eu tô construindo, eu tô iniciando a minha carreira. E se a gente só viver do momento, o que eu não tô vivendo é muita culpa. É culpa por não investir nisso, culpa por não estar ali. E aí a vida vive sem intencionalidade e a gente acaba não curtindo o processo, né? O processo do que a sua filha precisa muito de você, o processo que você já consegue sair um pouquinho. Sim. E assim, pra mim, uma coisa apaixonante em trabalhar e ser mãe é proporcionar experiências. Não tô falando de marca nem nada disso, minhas filhas sem noção do que é isso. Mas, nossa, eu poder dizer assim, não, vocês vão pra Europa esse ano. E vão e tá tudo certo. Nossa, isso pra mim é um prazer. Poder prover isso, né? Eu botei na minha cabeça que todo ano eu vou dar uma viagem de aniversário pra cada filha. A da Júlia eu já comprei. A da Bia tá no meio de várias viagens e eu tô querendo engatar ela com alguma coisa. Mas eu botei esse propósito pra mim. E eu trabalho muito por isso. Porque eu acho que é uma coisa que eu gosto. É inesquecível. Assim, é inesquecível. E elas lembram de viagens que elas fizeram com 2 anos. Assim, a Bia, mãe, naquela coisa na França, na Disney, não sei o quê. Ou então lá em Gramado, foi tão bom. E a gente trabalha muito pra isso, não é? O maior então luxo não tem que se sentir culpada por e isso. às vezes a experiência de alguma família que não pode proporcionar isso vai ser um piquenique. Vai ser um piquenique. E vai ser assim, eu lembro a minha sobrinha do coração, eu fiz uma vez pra ela que ela me pediu um piquenique. E todo dia ela me pede, você faz um piquenique pra mim? Então, são momentos, né? Seja o lavar a louça. A lavar a louça extraordinária. Nossa, pra mim, um evento na infância, porque eu nunca fui, assim, né? Uma criança que viajava pra fora do país ou até outras coisas. Mas o evento era na casa da minha avó. Todos meus primos iam, a gente fazia um acampamento na avó. Então, isso pra mim era incrível. E é importante que as pessoas saibam numa perspectiva de acolhimento, né? Eu falei aqui, por exemplo, de viagens. Mas teve uma grande jornada até aqui, bebê. Calma, não começamos agora. É verdade. Então tem um suor envolvido e um trabalho com propósito, que pra mim faz muito sentido. Eu me mobilizo e retira muito a minha culpa. É verdade. Nossa, eu adorei o bate-papo. Eu também. E conseguimos parar. Muito feliz. Manuela, tô brincando, Manu. Muito obrigada por você ter aceitado. Não, peraí, agora eu que Madeu. Ai, Madeu, 4 dias pós-congresso, não há função executiva, assim. Função executiva já tá assim, ó. Precisando recarregar a bateria. Gente, mas essa rodada tá muito especial, né? A Manu veio aqui, a gente tá muito feliz por isso, Manu. Muito obrigada. Eu tô muito feliz, assim, com a nossa aproximação. Eu realmente adoro muito vocês e muito obrigada. E a gente amei estar aqui. Esse congresso foi assim. Perfeito. Foi muito bom. Se pagou, muito bom. Se pagou no network. Nossa. Aí saindo daqui a gente vai jantar agora. Bora jantar. Tchau pra vocês. Muito obrigada, até mais.